Fala galera, me chamo Adam Costa e juntos continuamos na nossa jornada. Na aula passada falamos da porção brasileira da Amazônia Internacional e na aula de hoje nós vamos falar de Colômbia, né? Quando a gente fala de Colômbia, o que vem à cabeça de vocês? Tipo, Shakira, salsa, Bogotá, Cartagena, né? Quer saber mais sobre a Colômbia e sobre esse universo vasto de produção de imagens? Fica aí que a gente vai já saber mais. Né? Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre a produção fotográfica na Colômbia, que é o objetivo do nosso curso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho na história, para entender como o processo de colonização desse território vai acabar influenciando nos conflitos sociais que vão ser reverberados na produção imagética que a gente vai analisar no decorrer da aula. Tá? A gente precisa lembrar que a Colômbia ela foi colonizada pelos espanhóis, né? E antes mesmo dos espanhóis chegarem aqui no território que é denominado Colômbia, a gente também tinha populações tradicionais indígenas que já viviam aqui também, beleza? Então a gente já tem um primeiro conflito aí e que vai ser importante porque a gente também vai perceber no decorrer da aula, a gente vai ver um artista que fala também sobre ancestralidade e é importante a gente lembrar disso, beleza? A gente precisa lembrar que, pelo fato de ser colonizado pelos europeus e a gente está nesse movimento, no processo de colonização e de expansão desses territórios, em 1821 a gente vai ter a formação de um grande território chamado de Gran Colômbia, que era composto pela Venezuela, pelo Panamá, pela Colômbia e pelo Equador. Isso. Ah, e que esse grande território, que era conhecido como Gran Colômbia, ele vai, a partir dos movimentos de independência na América do Sul, né, na América Latina de modo geral, inclusive, né, a gente vai perceber isso. E que a partir de 1901, por conta dos conflitos de emancipação, de independência do território, Simão Bolívar, que é uma figura extremamente importante quando a gente fala da história da América Latina, da história da América do Sul. Nesse movimento emancipatório ele começa a separação desse território, né? Que antes a gente tinha a Gran Colômbia, hoje a gente vai ter a Colômbia como uma parcela desse grande território. A gente vai ter a fragmentação e a independência dos outros países. A gente vai ter a independência do Panamá, a independência da Venezuela e a independência do Equador, beleza? Então esses movimentos de emancipação eles são importantes, por quê? Porque a partir desses momentos de emancipação e de dependência, a gente vai quase que na mesma medida começar a perceber movimentos que são movimentos mais integralistas, que querem retornar, reanexar esses territórios ao território colombiano. Então a gente já vai começar a ter conflitos aí. Então a gente precisa entender que a história colombiana ela é marcada por muitos conflitos sociais de cunho sociopolítico. Tá? Vai ter um episódio bastante importante na história da Colômbia, que é em 1948, a gente vai ter um assassinato de um líder liberal, e com esse assassinato a gente vai desencadear na Colômbia uma grande guerra civil. Essa guerra civil ela vai ter como raiz Bogotá e ela vai se espalhar por todos os interiores. Tá? Outro momento também importante é que em 1964 a América Latina, a América do Sul, ela está passando também por processos ditatoriais, que é o caso do Brasil, também a ditadura brasileira começa em 64. Então esses movimentos, esses processos ditatoriais na Colômbia a partir da década de 60 vai desencadear o surgimento de três grandes facções paramilitares. Né? A gente vai ter a mundialmente conhecida as Farc, né? A gente vai ter a formação da ENL, que é o Exército Nacional de Libertação, e a gente vai ter também o movimento 19 de abril. Então, quando a gente ramifica esses conflitos que saem da capital, Bogotá, e vai para os interiores, a gente vai começar a ter um volume gigantesco de assassinatos. A gente vai ter uma Colômbia com uma terra sem lei ou com vários donos da lei. Beleza? Então a gente precisa entender esses conflitos. Um outro dado importante também quando se fala de Colômbia é a gente atentar que a partir da década de 80, com a popularização do uso da cocaína, o território colombiano ele vai ser responsável por produção de aproximadamente 80% de toda a cocaína distribuída no mundo.
né? A gente vai ter a formação dos grandes cartéis de pó e a gente vai ter, né, o nosso conhecido Pablo Escobar como uma figura bastante importante aqui quando se fala disso. Beleza? Bom, tendo domínio, né, desse contexto sociopolítico, a gente vai começar a analisar a produção fotográfica, tá? Para a gente poder entender essas fricções e de como a gente vai reconectando isso com a história colombiana. O primeiro fotógrafo que eu trago para ilustrar a aula de hoje é o trabalho de um fotógrafo chamado Pablo Alvarenga. O Pablo Alvarenga tem um projeto que chama Sementes da Resistência, que é um projeto extremamente interessante, eu conheci também recente. O que o Pablo faz? O Pablo ele vai nesse movimento de mapeamento da América do Sul, dos conflitos sociais da América do Sul, mapear lideranças de territórios tradicionais. Né? Ele discute muito essa questão da ancestralidade. Lembra que a gente falou logo ainda há pouco sobre a questão da ancestralidade? Lembra que a gente falou ainda há pouco das sociedades tradicionais pré-colombianas? Então, o Pablo ele vai trazer essa referência. Então, acompanhe aí o trabalho dele para vocês verem como é uma produção extremamente delicada e moderna, né? Ele joga com esses dois lugares, falando de ancestralidade e falando de modernidade. Confere aí. Incrível, né? É muito legal como ele joga com esses planos abertos, plano fechado, jogo de escala, sabe? São além da questão do discurso, que é extremamente potente, ele também traz essa boa dinâmica técnica, né, da produção fotográfica. Trago também para elencar essa produção colombiana um fotógrafo que eu também curto muito, eu sou muito fã, que chama Juan Arredondo. O nome é curioso, mas o trabalho do Juan fala sobre conflitos sociais e sobre a influência do militarismo. Né? Ele tem uma fotografia preto e branco extremamente potente, extremamente bem construída, direta, sabe, seca, chega a doer às vezes de ver, porque a intimidade e a conexão do Juan com o que ele está fotografando fica muito nítido nas imagens e ele provoca, né, essa produção provoca na gente também esse desconforto. Eu trouxe para ilustrar uma série que chama Born to the Conflicts, que narra, né, o cotidiano desses interiores que ainda estão vivendo sob a égide desses grupos paramilitares. Então acompanhem a produção dele e depois vocês deixem um comentário dizendo o que vocês acharam, beleza?
forte o trabalho dele, né? Não tem como a gente não tem como passar incólume assim. Uma fotografia que dói, sabe? A sensação que eu tenho sempre que eu vejo o trabalho do Arredondo é exatamente essa. Bom, fugindo um pouco dessa dinâmica, eu vou trazer o trabalho de um outro fotógrafo colombiano que chama Miguel Varano. O Miguel Varano ele tem uma fotografia muito pautada na documentação do cotidiano, então muito pautada nas questões também de ancestralidade. Ele fala dessas populações tradicionais e dessas dinâmicas. Fala de uma Colômbia extremamente colorida, rica, cheia de texturas, cheia de aromas, de temperos, que eu acho que quando a gente fala de América Latina, a gente também traz muito disso. E esse tempero está muito presente na fotografia dele. Acompanhe aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse fotógrafo que traz uma experiência, porque a fotografia do Varano também é isso. Ele traz essa experiência do cotidiano colombiano expresso e impresso de maneira extremamente potente e rica nas fotografias que ele produz. Então acompanhe aí para vocês conhecerem um pouquinho mais desse fotógrafo maravilhoso. E por fim, porém não menos importante, eu trago o trabalho de um outro fotógrafo que também tem uma produção de imagem extremamente potente, que é o Carlos Pelicano. O Carlos Pelicano ele se diz mais antropólogo do que fotógrafo. E isso já deixa pistas de como é essa produção dele, de que elementos ele vai trazer e do que acaba importando no recorte e na construção dessas imagens. Lembra que a gente falou da questão do discurso e da importância dela? Então esse referencial da antropologia, né? Esse conhecimento mais técnico antropológico vai acabar também sendo refletido na produção de imagens do Pelicano. Então, fala muito da ancestralidade, fala muito de questões de negritude, fala muito de questões de dinâmica social e de interação. Então, o Pelicano é um fotógrafo que vale a pena conhecer depois, mais depois a gente vê o Varano, que fala desse cotidiano mais fluido e mais dinâmico, né? Traz um olhar mais interiorano, né? E o Pelicano é de uma cidade chamada Barranquilha, que é a terra da nossa querida Shakira. Então vale a pena conhecer um pouco mais do trabalho desse contemporâneo que traz muitas nuances na produção, mas acima de qualquer coisa, traz essa essência antropológica num olhar fotográfico, tá? Então acompanhe um pouco do trabalho do Pelicano aí. Bom, não se preocupem com as referências em buscar. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para acesso de conteúdo desses fotógrafos incríveis, tá?
A gente viu bastante coisa hoje, né? Bora fazer o nosso bate-volta? Fica aí pro bate-volta que a gente já volta. Ah, dados importantes, pontos importantes no nosso bate-volta para a gente entender sobre a aula de hoje. Como é importante a gente conhecer o contexto sociopolítico e a própria questão ah, das interações sociais para a gente fazer uma leitura de imagem mais abrangente. Tá? Eu trouxe esses 4 fotógrafos que têm uma produção bastante diversa, mas que também se conectem em alguns pontos. Tá? Quando eu trouxe eles, eu não trouxe para dizer que só é isso, a fotografia colombiana está para muito além disso. Eu trouxe alguns fotógrafos que ilustram, que dão um pouco de conta do que a gente falou no comecinho da aula, apresentando essas diversas características e de como essas interações sociais vão ser representadas na produção de imagem, tá? Se você curtiu, deixa o seu joinha, também gosto de falar joinha. Mas qualquer dúvida, qualquer crise, qualquer sugestão, deixa o seu recadinho que na medida do possível eu vou respondendo, beleza? Até a próxima aula.